Seja muito bem-vindo a RR Sem Filtro. Irmão, eu falo pra vocês, isso aqui é Brasil, porra. Compensa ser criminoso aqui. Imagina se eu falar pra você o seguinte, que uma condenada a um dos crimes mais bárbaros nos últimos 20 anos está prestes a ganhar 1 milhão ou mais de 1 milhão para contar a sua versão dos fatos, numa série assim, estilo Netflix. Pasmem vocês. É verdade. E pior, com força de convencer a você da versão dela. Ela pode opinar com relação ao que vai pro ar ou não. Já pensou nisso? Isso aqui é Brasil, não tem jeito não. Antes que você saia julgando todo mundo, calma. Calma, aqui tem um detalhe importante, que isso pode não ser crime. Não é ético, mas crime aqui no Brasil não é. Contextualizando a coisa para vocês, surgiu uma reportagem em que a Susana Richthofen, condenada por ter matado os pais junto com os irmãos Cravinhos há 20 anos atrás, ficou presa em Tremembé, teve até já uma série relacionada não só a ela, mas ela era uma das principais. Parece que ela estava prestes a fazer um novo documentário para a Netflix, com exclusividade. Pasmem vocês, para ganhar R$1 milhão. E o pior, esse documentário, ela tem voz de veto, colocado o conteúdo que ela quiser, da versão dela dos fatos, podendo até excluir alguns personagens da trama. Ela vai convencer você do que o que ela fez foi certo. Se isso se confirmar, não vamos ter só um documentário daquele fato. Vamos ter uma história com uma versão. A versão da criminosa. Na outra série, a série Tremembé, que ela era uma das personagens principais, que tinha os Nardoni, a Ana Carolina Jatobá, tinha os irmãos Cravinhos, aquele Roger, aquele médico que estuprou, acho que mais de 130 pacientes, foi condenado a 173 anos de prisão, teve vários habeas corpus decididos a favor dele para ele ficar em casa. Ali já houve sim uma crítica em cima da construção daquele... Ela convencia todo mundo como se fosse uma garotinha mimada ali, e não é, ela é um psicopata, pô. Um quê de psicopatia ali. Ela não é só uma garotinha mimada, foi mal retratado aquilo ali. Parece que uma pessoa, um condenado também lá dentro, teria escrito um livro e basearam o documentário em cima daquele livro. Quem acompanhou o caso à época, eu acompanhei, teve um lance, acho que se não me engano foi no Fantástico. Ela estava indo com o advogado dela para fazer um exame, alguma coisa assim, ou dar alguma entrevista na Globo. Ele esqueceu que o microfone estava ligado e ele pediu para ela fingir que estava triste e tudo, e ela falou, eu não consigo. Logo depois ele se ligou que poderiam estar gravando alguma coisa ali. Ela, então tá, sabe que você tá feliz, você faz do jeito que você quiser. Aí ela saiu correndo e deu um pulo no colo de uma pessoa. Vou ver se eu acho o vídeo aqui para deixar para vocês aqui. Onde eu quero chegar com isso aqui? No Brasil não existe uma lei específica proibindo o criminoso de lucrar com o seu próprio crime, com a sua própria história criminosa. Nos Estados Unidos tem uma lei lá, tem um Linden Case lá. Mas aqui não, aqui no Brasil o vagabundo pode tudo. Ele pode roubar celular para tomar uma cervejinha, ele pode ser condenado a 450 anos de prisão e ficar no Instagram indicando livro, indicando filme. Traficante é vítima de quem compra. O menor não pode trabalhar. Aqui no Brasil o menor não pode trabalhar, porque senão vai interferir na infância dele. E vive o país da impunidade, né? Porque aqui o errado aqui sou eu, você, que a gente defende o lado contrário disso tudo. Nos Estados Unidos, né, num país sério, nos Estados Unidos, teve um caso lá de um serial killer, que, se eu não me engano, em 1976 e 77, ele matou, parece que 6 a 7 pessoas. Ele ficou apelidado como o assassino do calibre 44. E logo depois que ele cumpriu a pena dele, ele saiu e ganhou dinheiro lá com um programa na TV lá, contando a história do crime e as coisas que ele havia feito. Aí teve uma indignação com relação a isso lá, e foi feita uma lei lá que proibia que o criminoso se vangloriasse e ganhasse dinheiro em cima daquela história, daquele crime que ele cometeu. Ele poderia, sim, dar entrevistas em rede de televisão e poderia até receber por causa disso. Agora, fazer um filme,
fazer e ele ganhar dinheiro com isso, não pode. Lá nos Estados Unidos não pode. Na prática lá, você não paga pelo assassinato. Você paga pela narrativa do que aconteceu. Além do problema dela estar enriquecendo com uma história criminosa dela própria, o fato aqui vai interferir na história, dando a versão dela e muito provavelmente tentando convencer a audiência daquilo. Porque nas entrevistas que ela sempre deu, que ela dava na televisão, ela falava que na casa dela não tinha afeto. Por isso, tentando justificar que a morte, o fato dela ter matado os pais era porque não tinha afeto nenhum por parte dos pais. Porra, se isso virar regra aqui no Brasil, se tivesse autorização para matar por falta de afeto, não ia sobrar um em pé aqui. Então, imagina qual vai ser esse poder de veto dela dentro dessa série. Isso que eu acho uma problemática. Quem controla a narrativa, controla tudo. E quem é um pouco mais velho, 45 mais, vai entender do que eu estou falando, porque nós vivemos numa geração que só tinha uma emissora de televisão, o que ela dizia estava certo. O filme que ela apoiava estava bom, era o Oscar. O ator que ela apoiava, por acaso, era sempre os delas, né? Todos os prêmios do Brasil que ganhava eram sempre os atores daquela emissora. Os radialistas, os melhores repórteres. Então, quem controla a narrativa, controla tudo. Controla tudo. Controla o que você pensa, o que você gosta, o que você não gosta, o que é bom para você. Ele vai decidir o que é bom para você. E se você não tiver um conhecimento, um discernimento do que está acontecendo no mundo, você muito provavelmente você vai ser influenciado. Nós já somos muito influenciados o tempo inteiro pelo marketing. Mas nesse caso aqui, essa emissora escolhia presidente. Aí escolhem. Escolhia presidente. Quem ia ser o governador, quem não ia ser o governador. Então influenciava. Ser dono da narrativa, você tem tudo na mão. Nessa época que eu estou me referindo, eu acredito que foi feito numa das maiores injustiças com o professor Enéas. Taxou ele como um maluco, como um doido. E era um dos homens, uma das mentes mais brilhantes que o Brasil já proporcionou. Infelizmente, aquele professor foi completamente injustiçado, inclusive por essa mídia, por essa emissora de televisão. Ela e as outras também, né? Que todo mundo fazia a chacota dele. Um absurdo. Mas aqui é o país dos absurdos, a gente nem se espanta mais. E isso se concretizando, vai abrir um precedente absurdo. Vai chover, escuta o que eu estou te falando, vai chover bandido que cometeu crime sendo contratado para fazer série da Netflix. Vai ser uma farra aí na narrativa lá para poder ganhar. Quanto mais ganhar, vai ser a narrativa lá para ver quem ganha mais. Quem faz a série com mais audiência. O Brasil tem que decidir. Ou ele pune o criminoso, ou ele quer transformar aquele evento ali num evento lucrativo. Se você ficou com a segunda pergunta, o problema então é da audiência, não é do criminoso. Agora eu quero saber de você. Comenta aqui. Você concorda ou não concorda com essa situação da Richthofen? De receber R$1 milhão aí para fazer a série da Netflix? Curte, compartilha o canal, manda para várias pessoas, para o canal rodar. E seja feliz.